Eu vou fazer apenas duas defesas. Eu não pedi a parte porque o tempo já estava esgotado e ia se alongar um tanto mais. A fala do senador Lindbergh. Ele falou do senador Aloysio Nunes Ferreira, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, cujo eu sou o vice-presidente. Eu me sinto no direito de fazer a defesa dele, porque ele está para o exterior. E ele foi convidado, ele foi para os Estados Unidos a convite da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano. E a sua passagem foi tirada antes da votação do impeachment. Portanto, ele não sabia o resultado que ia acontecer na Câmara dos Deputados. E aqui o senador disse que ele foi para lá para conversar com lideranças americanas sobre a questão do impeachment aqui no Brasil. Então, acho que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero fazer aqui essa defesa do senador Aloysio Nunes, que é uma pessoa de bem, e foi para lá a convite da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano. A segunda defesa que eu quero fazer antes de começar o meu pronunciamento, senhor presidente, é com relação ao velho PMDB. O senador Lindbergh se referiu ao velho PMDB. Senador Raupp, por favor, antes de... O senhor Ana Amélia aqui, senador. Pois não, antes de Vossa Excelência falar do seu partido, eu queria, como membro titular da Comissão de Relações Exteriores, endossar essa explicação que Vossa Excelência fez. O senador Aloysio é um presidente, sucedeu o Ricardo Ferraço, que sucedeu o Fernando Collor na Comissão de Relações Exteriores, que tem feito um trabalho extraordinário no sentido de aproximar com todos os países que nós temos relação, com um senso de responsabilidade, equilíbrio e espírito republicano extraordinários. Então, ele havia, inclusive, me falado sobre essa viagem. Ele recebeu 2 convites do México, do Parlamento do México, que não foi citado e mencionado, do México, e também dos Estados Unidos, contatos que são importantes para a nossa Comissão de Relações Exteriores. Então, ele está com uma missão oficial, desempenhando e representando o Senado Federal e, em especial, esta comissão que é tão produtiva, a Comissão de Relações Exteriores, que eu tenho orgulho de fazer parte dela. Então, acho que é muito importante o esclarecimento de Vossa Excelência, como vice-presidente da comissão, que é de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, é relevante isso, até em respeito ao senador, que é o presidente da comissão, Aloysio Nunes Ferreira. Obrigado. Obrigado, senadora Ana Amélia, pela contribuição, que eu tinha me esquecido que também ele está visitando o país México. A segunda defesa, senhor presidente, é com relação ao PMDB, ao velho MDB que o senador se referiu. O velho MDB foi que deu guarida ao ex-presidente Lula. Na época da ditadura militar, foi no guarda-chuva do PMDB, do velho MDB, que as esquerdas brasileiras se acomodaram. E foi o velho MDB, já depois PMDB, que apoiou e que deu governabilidade ao mandato do presidente Lula. Eu fui líder aqui nesta casa durante 2 anos, na maior crise do governo Lula. E o governo Lula fez um excelente trabalho, fez um bom governo pelo Brasil. E naquele momento eu ouvi petistas dizer: acabou o governo do PT. Petistas dizendo: acabou o governo do PT. E o PMDB, o velho PMDB, sustentou a governabilidade, o governo Lula deu a volta por cima e se reelegeu presidente da República novamente. Então, naquele momento, o velho PMDB foi importante para o PT, para o governo do presidente Lula. Logo em seguida, veio o velho PMDB, apoiando novamente a eleição da presidente Dilma, com Michel Temer na chapa. E veio a reeleição da presidente Dilma com o velho PMDB apoiando novamente. Agora, só porque a presidente perdeu a condição, e eu apoiei durante 13 anos, eu tenho falado isso, até com uma certa tristeza, com sentimento no coração, que nós apoiamos o governo do PT durante 13 anos, já vai para 14 anos. E agora, por esse problema de ingovernabilidade, de problemas que já foram apontados aí no impeachment na Câmara e aqui no Senado, o PMDB deixa de apoiar o governo da presidente Lula. E agora esse partido não presta mais. Esse partido é golpista, esse partido é o demônio. Então, acho que não é por aí que as coisas funcionam. O velho, como estava falando do velho PMDB, mas o PRB do partido do Crivella, do senador Crivella, é PRB mesmo? O PRB, que era do
do vice-presidente José Alencar, que foi vice-presidente no primeiro e no segundo mandato do governo Lula, porque tinha que dar aquela credibilidade junto à classe empresarial brasileira, que foi chamado o Zé Alencar. Esse partido do Zé Alencar, que apoiou durante 8 anos o governo do presidente Lula, agora votou maciçamente contra a presidente no impeachment. 100% dos deputados do PRB votaram pelo impeachment. Então, é uma ruptura, é um rompimento de partidos que estavam na base do governo e que estão rompendo. Então, eu acho que as coisas não são por aí. Tem que encontrar culpados. No primeiro momento, era a oposição, era o DEM, eram outros partidos da direita que eram demonizadas e dizendo que eram os patrocinadores do golpe. Agora, como eles não tinham força, agora o golpista é o PMDB. Quando esses partidos todos não são suficientes, aí vem os americanos. Isso é típico da esquerda, com todo respeito. É típico da esquerda da América do Sul, é típico da esquerda mundo afora, culpar as grandes potências pelos possíveis golpes que eles querem dizer que é golpe, que não é um processo democrático que está acontecendo no Brasil hoje. Então, isso já é público, essa coisa, como o Chávez na Venezuela, né, durante todo o tempo, culpando os americanos de querer dar golpe. O que aconteceu com a Venezuela? Da mesma forma, o governo de Cuba também culpa o imperialismo americano pelo fracasso dos governos de esquerda. Eu só faço aqui esse desabafo, senhor presidente, e já foi quase todo o meu tempo, agora vou entrar no meu pronunciamento. Posso dar mais uns 5 minutos, como foi dado mais de 30 para o senador Lindenberg. Senhor presidente, venho a esta tribuna para celebrar a aprovação pelo Senado Federal do substitutivo do senador Aécio Neves e da senadora Ana Amélia, que foi relatora do meu projeto, né, aos projetos de lei do Senado 78, 2015, de minha autoria, e do projeto de lei do Senado 338, do mesmo ano, de 2015, este último de autoria do ilustre senador Paulo Bauer. Os 2 PLS mencionados objetivam criar regras para melhorar a gestão e aperfeiçoar o processo decisório das pessoas jurídicas de previdência complementar na modalidade fechada, vinculadas a entes estatais, mais conhecidas tais pessoas jurídicas pelo nome de fundos de pensão. O substitutivo, assim como, evidentemente, os 2 projetos originalmente apresentados, modifica a lei que regula o funcionamento dos fundos de pensão, que é a Lei Complementar 108 de 2001. E é sempre bom lembrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que apesar de vinculados de forma direta ou indireta ao setor público, que exerce neles o papel de patrocinador na forma da lei, os fundos de pensão são entidades jurídicas privadas, pois o dinheiro que administram pertence aos trabalhadores empregados da administração direta de algum dos 3 entes federativos, ou de autarquias, fundações, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas. Foi por me preocupar com a boa administração desse dinheiro privado em favor dos participantes e assistidos dos fundos de pensão, que apresentei o já referido PLS 78 de 2015, pois não são raras as notícias que chegam até nós sobre má administração ou malversação dos recursos envolvendo os fundos de pensão. Na semana passada, foi finalizada na Câmara dos Deputados a CPI, Fundos de Pensão, que foi constituída para investigar indícios de irregularidades. Tal preocupação me levou a sugerir e apresentar medidas para o aperfeiçoamento da administração dessas entidades fechadas de previdência complementar, tendo por fulcro a garantia de que o critério estritamente técnico para a escolha dos dirigentes se sobreponha aos critérios meramente político-partidários. Em outras palavras, tive por meta isolar ou tentar isolar ao máximo a administração dos fundos de pensão da ingerência política, relação entre as medidas que propus e foram medidas por Sua Excelência, mantidas por Sua Excelência, o senador Aécio Neves, em seu substitutivo, a criação do cargo de conselheiro independente, tanto no Conselho Deliberativo quanto no Conselho Fiscal dos fundos de pensão. Conselheiro que será escolhido por meio de processo legislativo, após seleção conduzida por empresa especializada de recursos humanos.
A ideia é que os conselheiros independentes constituam-se em ponto de equilíbrio nas relações, por vezes antagônicas, entre, por um lado, os patrocinadores, que são as entidades públicas empregadoras, e, por outro, os participantes e assistidos, que são os donos do dinheiro. O Instituto dos Conselheiros Independentes tem sido recomendado pelo OCDE e está presente em experiências exitosas de países como o Reino Unido e a Austrália, no que se refere à gestão de fundos de pensão. Outras inovações presentes no substitutivo são a exigência de quarentena de 2 anos após ter exercido atividade político-partidária para os candidatos a assumir cargos de diretor executivo. O estabelecimento de corresponsabilidade dos membros do Conselho Deliberativo e do fiscal por danos infligidos com culpa ou dolo à administração, além de outras normas concernentes a proteger a poupança dos trabalhadores beneficiários dos fundos como critério de fiscalização. Senhor presidente, não tenho dúvidas de que o texto aprovado pelo Senado Federal modernizará a gestão das entidades fechadas de previdência complementar, protegendo-as da ingerência político-partidária, aperfeiçoando os mecanismos de fiscalização e conferindo-lhes maior grau de profissionalismo. Os fundos de pensão são depositários e gestores da poupança amealhada ao longo da vida por milhões de trabalhadores brasileiros, daí seu alto valor social. Os fundos de pensão hoje, mais do que nunca, são elementos importantíssimos de formação de poupança interna, partícipes de vultosas inversões na economia nacional, fiscais da boa gestão de um sem número de empresas nas quais investem. Daí também o seu alto valor financeiro e econômico para os trabalhadores. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.